Bem-vindo a cada um de vocês esta noite em nome de Jesus. Este é o treinamento, este é o desenvolvimento. Eu oro para que tudo que o Senhor revelar esta noite, cada um vai receber. Irá te beneficiar, vai te levar em frente ao teu ministério, no teu ministério, e esta obra vai continuar a prosperar em nossa mão juntos em nome de Jesus. Um bom amém antes de começarmos. Pai, te agradecemos pelo teu amor, obrigado pela tua revelação, obrigado porque nos escolheu e estamos aqui para que a tua palavra possa tocar a nossa vida, nos transformar e nos fazer líderes que devemos ser. Pedimos esta noite que todas as escrituras que vamos ler, ao nos liderares, irá cair num coração fértil em nome de Jesus. Irá produzir fruto. 30, 60 e 100, mesmo até mais em cada ministro em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado, Deus, que vos abençoe, poder vos assentar. Estamos a passar na série dos estudos, na liderança. Tenho usado a palavra liderança. Temos passado por todas as letras de L, I, E, D, A, R, S. Agora viemos. Qual é a letra? H. E estamos a falar da cura, o dom preeminente na liderança do Novo Testamento. Ao olharmos a liderança do Novo Testamento, irão ver a parte da sua ministração e as coisas que fez que a igreja primitiva crescesse e crescer rapidamente. É o ministério da cura daquele povo, ministros que Deus ele mesmo lhes enviou e Jesus ele mesmo ungiu, e as promessas do Pai e que lhes deu, e foram no poder e na força do Senhor, e cada um deles manifestou o dom da cura, o dom proeminente da liderança do Novo Testamento. Viemos a Marcos, capítulo 16, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide em todo o mundo, pregou o evangelho a toda a criatura. Ide em todo o mundo, pregai. E quando pregardes, estão pregando o evangelho. É o evangelho de salvação, é o evangelho que guia pessoas à conexão com Deus e conversão em suas vidas. É o evangelho que transforma e muda cada criatura que aceita aquele evangelho. É no verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: pessoas que saem pregar e creem na palavra que pregam, esses sinais lhes seguirão. As pessoas que ouvem a pregação e recebem a pregação e creem, estes sinais lhes seguirão. Os ministros e membros, evangelistas e os evangelizados, os pastores e o povo que recebe a palavra, crerem. É a coisa importante essa. O título não importa, quer sejam apóstolos, ou profetas, ou evangelistas, ou pastores, ou professores, ou somente um presbítero, qualquer um ministro, obreiro, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, qualquer que seja a nação, qualquer que seja a comunidade, cada um que sair no nome de Cristo, Cristo o Salvador, Cristo o Curador, Cristo o Libertador, Cristo o Redentor, Cristo que tem toda a autoridade, tanto no céu e na terra, Cristo que tem sido dado o grande nome que está acima de todos os nomes, e ele, nesse nome deles saem, nesse nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Alguém grite aí um amém. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se porque já terminou, disse, está consumado. Assentou-se porque tudo que já estava resolvido, tudo que precisávamos para dar o evangelho para fora, para pregar efetivamente, tudo agora tinha sido providenciado. Assentou-se para supervisar, assentou-se para ver, assentou-se para olhar com todas as pessoas que estivessem a sair, assentou-se para suportá-los, assentou-se para interceder por elas, assentou-se para trazer para todos os pedidos, todos os desejos perante o seu Pai Celestial. Assentou-se na autoridade, porque agora assentou-se na direita de Deus, da majestade de Deus, no verso 20, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, é o segredo aí, o Senhor cooperando com eles, o Senhor vai cooperar contigo, o Senhor vai cooperar com cada um de nós, e não importa o nome, se és um apóstolo, és somente embaixador de Cristo, ou somente és um ministro, ou és somente uma parte de uma igreja local, és um missionário, diz, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, e cada um diga amém. Olhando para a mensagem hoje, estamos a olhar a cura, o dom proeminente da liderança do Novo Testamento. Consideramos a cura esta noite, nessas escrituras, não na perspectiva de uma pessoa doente ou um paciente, ou na perspectiva de um membro da igreja, ou na perspectiva de uma pregação normal, regular, acerca da cura. Estamos a olhar a cura de uma forma que nós que somos ministros, por que ministramos a cura? Por que outras pessoas não são curadas? Qual é a causa geral de doenças gerais? Por que isto na igreja, quando cremos de que pelas suas pisaduras somos sarados, ainda continuamos a ter alguns desafios de pessoas que não são curadas? Então, o ministro ele mesmo, se ter que curar os doentes, nós pessoalmente devemos ser saudáveis. Tu estarás saudável. Devemos ser fortes. Tu estarás forte. E tudo quanto precisamos para ministrar para os doentes, tomemos um exemplo. Você quer tratar alguém que está doente, e você pessoalmente está doente, você está cansado, está tão parecido que este homem, aquele homem, pessoalmente ainda precisa de ajuda. Como é que vai ministrar efetivamente? E daí a cura, a saúde e a cura vai começar contigo. Serás saudável, serás curado, e naquela força e poder sairás e alcançarás outras pessoas. Então tens o conhecimento. Sabe, na nossa igreja, de uma forma geral, se alguém está doente, orei por mim, orei por mim, orei por mim. Mas, olhando para o estudo desta noite, há coisas que dizemos às pessoas doentes, há coisas que lhes mostramos e revelamos a elas. E precisam de alcançar aquelas coisas, isto e aquilo. Depois, oramos e o Senhor vai manifestar mais cura na nossa membresia em nome de Jesus. 3 coisas estamos a olhar. Número 1, a proeminência da cura com ministros comissionados. A proeminência da cura com ministros comissionados. Número 2, a possibilidade de impedir a cura nos membros comuns. Nossos membros, orando por eles, algumas vezes ficam surpresos. Alguns não são curados imediatamente. Alguns nem sequer alcançam cura por longo período de tempo. Por quê? O que é que impede a cura? O que podemos fazer para ter certeza de que alcançamos mais pessoas curadas e os impedimentos da cura estão removidos? Número 2, a possibilidade de impedir a cura em membros comuns. Número 3, a preservação de saúde. A preservação de saúde com manutenção consistente. Ao aprendermos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, descobres estas pessoas
que eram comissionados pelo Senhor, como Moisés, como Josué, como Caleb, como David, como Elias, e todas as pessoas que podemos nomear no Antigo Testamento, Daniel, Shadraque, Mechaque e Abednego, e vem ao Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, como Pedro, como João, como Tiago, todas essas pessoas. O que foi a chave que tão importou? Então, viveram tanto longo porque eles conservaram a sua cura e a sua saúde, o seu bem-estar. A mesma coisa conosco, iremos ser preservados. A preservação de saúde com a manutenção consistente. Voltemos para o ponto número 1. Em ponto número 1, a proeminência de cura com ministros comissionados. Viemos a Mateus, capítulo 10. Irão ver, neste ponto em frente, o Senhor Jesus Cristo deu o dom da cura, o dom do livramento, a todos os seus apóstolos e discípulos. Mateus, capítulo 10, estamos lendo o verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, os dons do Espírito, para expulsar demônios sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Pergunta-te a ti mesmo, ele nos enviou para alcançar uma nação, Israel. Nos envia para irmos em todo o mundo. Será que ele dá o equipamento, os instrumentos, os dons para estes que são enviados a uma nação, para 2 milhões, e não daria o mesmo dom e equipamento para os que lhes envia a todo o mundo, de bilhões de pessoas? Irá dar a mesma coisa. Olha, o verso 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo de pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos. Não lhes disse para fazer o que não podiam fazer. Não lhes diria fazerem coisas que não lhes deu o poder e a graça de fazer. Limpai os leprosos, Deus-lhes o poder para isso. Ressuscitar os mortos, lhes deu o poder para tal. Expulsar os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Significa que não temos que trabalhar o bastante, fazer isto ou aquilo, antes de termos aquele dom. Diz livremente, de graça recebeste a cura e livremente dai. Por que dá de graça? Porque tem um trabalho a fazer, é o trabalho dele. E temos que curar as pessoas. Se ele estivesse lá, assim que lhes envia para ir representar a ele, tinha que lhes dar o mesmo poder que ele tem para que pudesse completamente o representar e representar muito bem. Capítulo 6 de Marcos, estamos lendo o verso 12. Marcos 6, 12. E saíram. E saindo eles, pregaram que se arrependessem e expulsaram muitos demônios. Por quê? Porque lhes comissionou. Por quê? Porque confirmou a palavra em suas bocas e a unção com óleo. Muitos que estavam enfermos com óleo e os curaram-os. O mesmo sucesso em curar os doentes que alcançamos em Cristo, apanhamos também neles. Curou-os. Viemos a Lucas, capítulo 10. Em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Não pela nossa personalidade, não através do nosso grito, não através do nosso jejum, não por nosso carisma, não por aquilo que somos, mas é por aquilo que tu és. E em seu nome é maior e poderoso. E disse: até os demônios se nos sujeitam por teu nome. Estes eram 70 pessoas. Não somos ditos pelo seu nível educacional, não somos ditos pelo seu nível de entendimento,
Mas, obviamente, temos 70 pessoas de diferentes aproximações, diferentes comportamentos, diferentes entendimentos, mas de todos os 70, sem exceção, tiveram sucesso. Eu quero dizer a todos nós aqui esta noite, teremos bom sucesso. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Ele seguia, via-os quando iam, assim que eles foram na sua autoridade, não por causa da sua personalidade, não por causa da sua estatura, não por causa do seu conhecimento, eles saíram na sua autoridade. Satanás caiu como raio, assim que eles foram. E Satanás cairá quando tu fores. Verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Inimigos não vão te parar. Eu disse, inimigos não vão te parar. Assim que anunciamos o final de semana de março, que somos impedíveis, o teu tempo agora chegou. Eu louvo a Deus por vós. Eu me alegro por causa de vós. Irmão, irmã, tu és uma pessoa imparável, porque te deu o poder sobre todo o poder do inimigo. E me diga aí, e nada vos fará dano algum. Sabe, há pessoas que são extra descuidadosos. Aqui algumas pessoas me feriram, ali me feriram, na igreja nada vai te ferir, em casa nada vai te ferir, com teus amigos nada vai te ferir, mesmo perante os teus inimigos nada vai te ferir em nome de Jesus. Viverás a tua vida completa. Vimos a Atos dos Apóstolos capítulo 3, Atos 3, Cristo agora foi ao céu, permaneceram os discípulos e apóstolos e tinha-lhes dado o poder, receberam esse poder, depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me testemunho, tanto em Jerusalém, como em Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Deu-lhes seu nome, olha para eles, usando o nome, Atos 3, estou lendo o verso 6, Atos 3, 6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Algum amém? Amém? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, por favor entendam, é o nome, não é Pedro, não é sua experiência, não é seu poder, é o nome. É como se tu és dado um cheque, o cheque de 1 milhão, e foste dado a esse cheque ao apóstolo Pedro, e foi ao banco, e tem o cheque, e passar o cheque para Filipe, e Filipe, e não sendo o apóstolo, ele irá ao banco, é o que está escrito no cheque, e a pessoa que tem o cheque, e o cheque pode te ser dado a ti onde estás. E quando tu és dado o cheque, fores ao banco, podes dizer, não me vejo não qualificado do cheque de 1 milhão. Será que você vai dizer isso? Não é o que você se aparenta, não é quem tu és, é o nome de Jesus. Como Pedro usou aquele nome, tu vais usar aquele nome. E disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, levantou-se e pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Verso 16 diz, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele
deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Verás teus convertidos, verás as pessoas a quem a tua oração vai tocar. Tu pode orar diretamente, talvez no telefone, mencionando o nome de Jesus, serão curadas as pessoas. Viemos, Atos capítulo 4, veja os resultados daquela cura. Aquela cura lhes deu progresso e deu também o movimento para frente no capítulo 4, por causa daquela cura. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Quando as pessoas são curadas miraculosamente, quando as pessoas são curadas subitamente, quando as pessoas são curadas poderosamente, faz muitos corações a se abrir e receber o Evangelho. E o dom da cura e o ministério da cura irá ajudar-nos no evangelismo do mundo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 5, Atos 5, lendo o verso 14. E há muitos dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, ou mulheres crescia cada vez mais. Então, a cura trouxe, muitas pessoas abriram seus corações e viram o Senhor, no verso 15, que, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passava, cobrisse a alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. O que acontecia com eles? Os quais todos eram curados. É por isso que a igreja primitiva cresceu, é por aí que a igreja do Novo Testamento é da forma como cresceu rapidamente. No capítulo 8 de Atos, Atos capítulo 8, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente, sem ninguém rejeitar, sem ninguém desprezar a mensagem, sem ninguém recusar a mensagem, e as pessoas unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viram os sinais que ele fazia. Aqui era o Filipe, não era um apóstolo, mas mesmo assim, porque tinha um nome, o mesmo nome que tu tens, e aquele nome nunca perderá o seu poder. Quer é Pedro, quer é Filipe, aquele nome operará maravilhosamente em nome de Jesus. Quer é aquele irmão ou aquela irmã, assim que creres e quando tu creres, aquele nome operará maravilhas em nome de Jesus. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos. Somente Filipe, sem nenhum suporte, sem nenhuma ajuda, os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Agora o nosso tempo chegou. Vai acontecer por nós e por cada um de nós, em nome de Jesus. Olha o verso 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eventualmente, Paulo também veio. Quando tu lês no Atos dos Apóstolos, ele também foi usado poderosamente. Mas olhando para 15 do livro de Romanos, tu lendo o verso 18. Romanos 15, verso 18. Porque não ousava dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, com sinais poderosos e prodígios, o mesmo poder
que operou com Pedro, operou com Paulo. O mesmo poder que operou com Filipe foi com todas as pessoas que saíram, e Cristo, o Senhor, confirmou suas mensagens da palavra com sinais e prodígios. Venho ao ponto número 2, a possibilidade de impedir a cura em membros comuns. Tu tens visto membros da nossa igreja, na tua própria igreja local, você ora por eles e não são curados. E oras de novo e não são curados. E descobres que continuamos orando, mas não investigamos o porquê. Por que isto é assim perante o ministro? Por que isto é assim perante os membros? Porque temos que considerar tanto membros assim como o ministro. E se tu oras e não há resultado, e se tu oras e não há cura, e se tu oras não há livramento, tens que examinar do lado do ministro o que fiz do errado, o que podia ter dito reto, por que tenho orado, qual é a minha expectativa, o que eu estou pensando que podia acontecer quando orar. Quando tu examinar sozinho, tens que examinar também do lado do membro, ou do lado de qualquer membro da comunidade que estás a orar a favor. Por que eles não são curados, quer gradualmente ou instantaneamente? Por que não são curados efetivamente? Viemos a Mateus, capítulo 17. Mateus 17, estamos a olhar o verso 19. No verso 19 diz: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, dizendo, e disseram, por que não podemos nós expulsá-los? Algum tem feito essa pergunta, por que tenho orado por alguém e não é curado? Por que tenho mencionado o nome de Jesus e nada acontece? Por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, ministros, discípulos, que estão comissionados por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e há de passar. E há de passar, e nada vos será impossível. Isso é do lado do ministro. Deves examinar. Por que não são curados? Por que não alcançam a cura? Do lado do ministro. Agora, do lado dos membros, viemos a Tiago 1. Tiago, capítulo 1, estamos lendo o verso 6. Mas peça, porém, com fé, quando chama o presbítero para orar por nós, será que temos fé? Queremos? Se o meu pastor local, eu vou ficar curado, estou buscando além do local do pastor local, ou ainda espero de alguém de muito longe. Será que estou olhando além do Filipe, digo a Pedro, até que Pedro vem? Será que estou olhando além do Timóteo, até que eu ver o Apolo vir? Não estou a pensar que alguma coisa pode acontecer, mas do lado do membro, peça o porém com fé e sem duvidar, porque aquele que duvidar é como as águas do mar, que são puxadas de um lado para o outro. Mas tal homem não pensa que de Deus receberá alguma coisa. O homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olhando para isto agora, por favor, entendam. Se eu uso a palavra que eu uso, é algumas coisas incríveis quando digo. Quando eu digo Deus deu uma palavra, e só venho e rapidamente eu escrevo. Há tempos que eu não preciso de usar o que chamas alteração, porque eu direi isto, não é como posso alcançar esses versículos, mas Deus deu, não por causa de mim, mas por causa de ti, para te alimentar, para te levantar e para te alumiar e para te fazer lembrar. Daí que iremos passar a olhar isto. Por que isto? As pessoas são doentes, oramos,
e não são curadas. Precisamos de dizer às pessoas: será que você já examinou esta área, examinou aquela área? E quando examinar, o Senhor irá performar a cura em nome de Jesus. Agora, iremos usar algumas letras da palavra: liderança, lawlessness, falta de lei. A pessoa que abandona a palavra de Deus, abandona a lei de Deus. Oramos, e parece que não há resposta. Não examinamos nessas pessoas. Eles continuam naquela vida de falta de lei. Nós continuamos a orar. Miqueias 6, 12 e 13. Miqueias 6, 12, 13. Mas os homens estão cheios de violência e os habitantes têm falado mentiras. E suas línguas são enganosas em suas bocas. Por isso, também eu farei estas doenças poderosas em fazer desolados por causa dos seus pecados. Há tempo em que pessoas são sem lei, não obedecem à palavra de Deus. Não podemos facilmente apontar: irmão, irmã, olha para isso, olha para aquilo. E uma vez que corrigem isso, e agora já podemos orar e o Senhor responderá. Na igreja primitiva, temos dito em Atos 5, a sombra de Pedro curava as pessoas, curava os externos da igreja. Somente nas estradas traziam a sombra de Pedro, caía sobre elas, eram curadas. No mesmo capítulo 5, Ananias e Safira trouxeram oferta. Pedro perguntou: é tudo isto? Disseram: sim, é tudo. Por que mentiste ao Espírito Santo? Quando ele estava lá, não era teu, fora da lei, sem lei. Enquanto outras pessoas têm a cura, mesmo com a sombra de Pedro, este homem, no vez de alcançar a cura, ele morreu. Eu oro que tu não vais morrer na falta de lei. E se o embaraço dos egípcios, veja, o Senhor disse: eu não trarei nenhuma dessas enfermidades dos egípcios sobre os filhos de Israel. Mas veja, por causa de tomarem aquilo de ânimo leve, eles foram ao mesmo caráter, o mesmo comportamento com os egípcios. Ora, o que veio sobre eles? Olhamos para Deuteronômio, capítulo 29, 28. Deuteronômio 29, 28. O Senhor desarraigou na sua terra, na ira, e em grande indignação, e os expulsou para outra terra, como é até ao dia de hoje. Por que Deus fez isso? Porque lhes tinha prometido que não trarei nenhuma dessas enfermidades sobre vós. Eu vos dou a terra da promessa. Capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio 28. Aqui vemos o versículo 58. Deuteronômio 28, 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, significa que isso é terrível, e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas contínuas e enfermidades más e duradouras. O Senhor que lhes tinha prometido que não traria nenhuma dessas coisas sobre vós, que trouxe sobre os egípcios: eu sou o Senhor que vos sara. Mas agora não ouviram diligentemente a palavra do Senhor e viveram e comportaram-se como os egípcios, sem escolha. Então as pragas dos egípcios virão sobre eles. Falta de lei.
de ira, H de ira, digo I de ira, segunda de Crônicas 26, em segunda de Crônicas, capítulo 26, estamos lendo o verso 16, segunda de Crônicas 26, verso 16. Mas quando era forte, o seu coração se levantou para a sua própria destruição. O povo de Israel, até pessoas comuns no Egito, tiveram a cura e o livramento do Senhor, mas este agora, quando se fortaleceu, o seu coração se elevou para a sua destruição, porque transgrediu contra o Senhor, seu Deus. E foi ao templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incensário, e Azarias, o sacerdote, foi após ele, e com ele os 4 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes que podiam desafiar o rei. Aprendemos no domingo acerca de Eutrófilo, que ninguém naquela igreja local que podia o desafiar Eutrófilo. Ele somente era o homem que era dominatório, e ninguém podia dizer: hey, isto não é bom, isto não é bom, isto não é o que temos da igreja sede. Ele somente era o homem de sua própria mente. Então, vimos aqui, homens valentes desafiaram este rei, e no verso 18, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Filho, ele usou sua autoridade. Tu tentas fazer alguma coisa que Deus não te apontou a fazer, porque tem apontado os filhos de Arão para fazer isso, que são comuns, que são consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias, se alguém me diga aí, qual é o comportamento normal? Ele indignou-se e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, indignando-se com os pregadores, pastores. Quando se indignava contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até a ele mesmo se deu pressa a sair, visto que, me digam, o Senhor o ferira. Aprendemos aqui que a indignação contra a palavra, indignação contra os mensageiros de Deus, pode fazer pessoas não terem a cura, porque Deus castiga-os. D é desecração. D é desecração. Há pessoas que se dessecram, que dessecram coisas sagradas e santas, e por causa dessa dessecração, doenças, enfermidades vêm sobre eles. Viemos a 1 Samuel, estou lendo capítulo 5, 1 Samuel, capítulo 5, estamos lendo o verso 6. 1 Samuel, capítulo 5, verso 6. No verso 6 diz: pelo que nem os porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós. Eles reconheceram que a mão do Senhor era dura sobre eles e sobre Dagon, nosso Deus, porque eles
eles levaram a arca para o apóstolo, e por causa disso a indignação veio e doenças vieram sobre ele. Olha o verso 9. E sucedeu que, desde que arrodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde a pequeno até ao grande, e tinham hemorroides nas palavras. Capítulo 6. Porque, pois, endureceis o vosso coração. Então, não disseram que, olha, por que não demos o coração aonde pertence? Continuaram a desecrar a arca do Senhor. Por que não endurecemos o nosso coração? Não sabeis que, prontamente, a destruição, as enfermidades, a devastação vem sobre nós. Olha o verso 19. No verso 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Shemesh, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então, veja o que pode impedir a cura. Se há falta da lei, se é na vida de alguém, não se preocupa com a lei de Deus, não se preocupa com os comandos do Senhor, somente orem por mim que ele ficar curado. E posso estar a fazer coisa que é errado, mas não se preocupam com isso, somente orem por mim, orem por mim. Não somente a oração que é correta, mas a falta de lei corrija os embaraços dos egípcios. Se você se embaraça no hábito, nos caracteres dos egípcios, corrija isso, a cura virá. Eu disse, a cura virá. Olha, 1 Coríntios 5, estou lendo aqui o verso 1. 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal qual o pecado do egípcio, o pecado do povo do mundo. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Pensa nisso. Era uma igreja, membros lá faziam coisas que até o mundo não pode fazer, e este companheiro entrava ao mal e ao departamento que até o povo do mundo iriam repreender, não fariam. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeçais por não ter sido de entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ação pratica. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e a meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, olha para isto, seja entregue a Satanás, tal homem, ao Satanás, para quê? Para a destruição da carne. É por aí que a doença vem. Se alguém pratica imoralidade, adultério, fornicação, contaminação terrível, que até vá além do mundo, ele excede os embaraços dos egípcios, diz, esse é entregue à mão de Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando as aflições vêm, dizendo que oramos, e não há cura, então vai recoletar. É por causa disso, será que é por causa daquilo? E quando ele se arrepende, o Senhor vai o perdoar e o Senhor o curará. Quando falamos da falta de lei, falamos da falta dos embaraços dos egípcios, falamos da ira, falamos da desecração. Agora, outro mal excessivo. Mal
em 100% é muito mau, mas quando alguém continua, e ele excede, isso traz a destruição. E se alguém na nossa igreja que se chama membro e ele faz males, vai além e ninguém lhe pode convencer, ninguém lhe pode persuadir, ninguém lhe pode falar, quando se torna doente diz: orei por mim, e se aquele mal excessivo está lá e não se corrige, Deus não responderá a oração. Olha para Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, estou lendo aqui o verso 17, Eclesiastes 7, verso 17. Não sejas demasiadamente ímpio. Para ser ímpio é mau. Isso atrai o julgamento de Deus. Mas agora, demasiadamente, não seja demasiadamente ímpio, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo antes do tempo. Por que você excessivamente vai? Por que tu queres morar antes do tempo? Por que não te arrependes e te convertas e fazer o que é reto? Eu oro porque Deus nos dê a sabedoria. E quando oramos, e alguém não está ficando curado, e dizemos que não há poder na nossa igreja local. Irmão, há poder aí. Uma vez que o nome de Jesus Cristo está lá, há poder. Quando o Espírito está lá, há poder. No invés de colocar toda a culpa ao pastor local ou ao ministro local, vamos nos examinar a nós mesmos como membros, que nós não somos as pessoas culpadas na falta de lei, culpadas no embaraço dos egípcios, embaraço na ira ou na desecração, culpados no mal excessivo, culpados de recklessness. Há pessoas que não têm. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, estamos lendo aqui 29. 1 Coríntios 11, lendo o verso 29. Aqui fala aos membros da igreja, fala às pessoas que estão na igreja, e a ceia do Senhor vai tomar lugar. Eles destroem suas vidas lá fora. Não vou me arrepender, não vou me lavar. Agora anunciamos a ceia do Senhor antes do tempo, para que as pessoas possam se examinar e olhar suas vidas e ver se estão apropriadas para isso ou não. Mas há pessoas reckless, não se preocupam de nada. Você pode anunciar, pode ler as escrituras, fazer o que você puder. O que eles estão fazendo é o que vão continuar fazendo. Eles permanecem a si mesmos. Diz no verso 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, Coríntios, cristãos, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, e muitos que morrem. Por que isto? A igreja, que o apóstolo estava interessado, numa igreja que ainda estava debaixo da liderança do apóstolo Paulo, diz, podia haver 100 professores, mas temos um pai, porque no Evangelho eu vos fostes trazidos ao Senhor. A igreja que o apóstolo Paulo, a quem escrevia, supervisava, ele diz, muitos deles eram fracos, e muitos eram enfermos, e muitos até dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando tu ora para as pessoas, examine e julga-te a ti mesmo, te examina a ti mesmo. Vamos orar. Se há alguma coisa na tua vida, se há alguma coisa no teu caráter, se há alguma coisa no teu comportamento, se há alguma coisa na tua atitude como membro da nossa igreja, e como você professa crente e filho de Deus, se há alguma coisa na tua vida que pode impedir a oração que fazemos, você é fraco e doente na igreja como esta, onde o poder de Deus é disponível, examine-te a ti mesmo. É o que temos que dizer às pessoas, e eles podem ser descuidadosos, não se preocupam, tudo o que a palavra de Deus diz, eles
e quando se arrepender, então o Senhor lhes curará. Pensava que diria um bom amém. Esse pecado, sim. Onde há pecado? Na vida. E as pessoas somente oram. O pastor, ora por mim. Pastor, sabe, se ainda tem que se jujur, jejum, faça tudo, eu quero ficar curado, eu quero ficar curado. Eu não posso morrer assim. Nós dizemos isso, que o nome de Jesus tem poder. Então, por favor, pastor, se não pode suportar isso, manda-me para o pastor de grupos. E se ele não pode suportar, manda-me para o missionário. E se ele não pode fazer, manda-me para o superintendente geral. Ore. Mas, quanto ao pecado na vida das pessoas, pecado secreto, pecado habitual, pecado contínuo, um pecado nas vidas das pessoas. João, capítulo 5, 14. É a palavra de Jesus. O poder está sempre lá para curar, mas Jesus, olha o que ele diz. Em João, capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Era Jesus que lhe curou. E diz: eis que agora estás são. Olha para isso. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O homem tinha sido doente, impotente, de 38 anos. Agora tinha sido curado com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz: não toma assim de ânimo leve. Não toma a graça de ânimo leve. Não toma o poder da cura de ânimo leve. Não toma o Espírito Santo de ânimo leve. Não toma a graça de Deus. Não peques mais, para que coisa pior não aconteça em ti. Agora, hipocrisia. Hipocrisia. Viemos a Job 36. Estamos lendo 13. Job 36. Estamos lendo o verso 13. No verso 13. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando-os, eles não clamam por socorro. Amarrando-os, não clamam por socorro. Lembra-se de Jonas? Era um hipócrita. Foi chamado um profeta, mas não fazia a obra de um profeta. E o Senhor o enviou a Nínive, e ele foi a outra direção. E quando chegou, viu um barco, e desceu lá, e dormiu. Havia tempestade. A Bíblia diz, olha para Jonas 1. Jonas 1. Estamos olhando o que aconteceu a Jonas, e vemos que este é a mão de Deus. Versículo 4, Jonas 1, 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Algumas pessoas pensam que alguma tempestade vem de Satanás. Eles amarram Satanás, demônios, nada acontece. Satanás sai, nada acontece. Examina de Jonas. Estás no lugar certo? Estás fazendo a coisa certa? Estás indo a direção certa, ou estás fugindo de Deus? E todo amarrar nada pode fazer nada, até que lembremos de Jonas, que ele guarda, se eu guardasse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então não é somente orar. Examinemos nas pessoas e vejamos, Jonas, por que tu fizeste isso? E os marinheiros fizeram tudo o que podiam fazer, a tempestade não estava lá. E Jonas disse: poder ter se ajoelhado, poder ter dito: oh Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sei que sou a causa desta tempestade, eu sei que sou a causa desta turbulência, eu sei que tu respondes orações, eu conheço as tuas promessas, eu farei o que tu me mandas fazer. Mas ele não fez, disse: lançai-me no mar. As pessoas tentaram, como muitos de nós oramos e juntamos pessoas para jejuar e orar e nada acontece. Eu oro para que seremos sábios em nome de Jesus. Eventualmente, quando o lançaram fora assim, olha para Jonas 2.
E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Muito simples. Eu clamei na minha angústia. Eu sei que esta é a mão de Deus. Eu sei que é por causa da minha hipocrisia. Eu respondi dei a resposta ao nome do profeta, mas não faço como resposta. No mesmo capítulo 2, estou lendo o versículo 7. Diz no verso 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Não é somente orar, transfiram-me de pastoral, transfiram-me para o pastor ou para o GS. Lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Os que observam as vanidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício, esse é o arrependimento, eu sacrificarei com a voz do agradecimento, o meu que pagarei do Senhor, vem a salvação. Veja o resultado. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Agora a palavra, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade, a Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então ele se levantou e foi. Ele era hipócrita, e alguma coisa acontece se não tomarmos conta da hipocrisia e imoralidade. Viemos a 2 de Samuel e imoralidade. 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12. Estamos lendo o verso 15. Em 2 de Samuel 12, verso 15, olha o que a palavra de Deus diz. Para que Deus nos dê a sabedoria. O Senhor te dará a sabedoria. Sabedoria na oração. E se alguém diz, orar por mim, pastor, primeiro vamos falar. Depois de falarmos, antes de falarmos, ora por mim. Eu preciso de fazer esta pergunta antes de orarmos. Não, pastor, ora por mim. Eu tenho que examinar isso e aquilo. Não, pastor, não examina nada, somente ora por mim. Temos que examinar. Porque dizemos, pode ser a falta da lei, talvez é por causa do embaraço dos egípcios, o comportamento dos egípcios, talvez é por causa da ira, é por causa da desecração, talvez é por causa do mal excessivo na vida, talvez é por causa da reclesia. Você é um vagabundo, você anda aqui a colar, você nem pensa em Deus, você não se preocupa. Talvez por causa do pecado secreto, por causa da hipocrisia, talvez por causa da imoralidade. Em 2 de Samuel, capítulo 12, estamos lendo o verso 15. No verso 15. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Esse não é Satanás, é Deus. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrando sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, o que aconteceu? Morreu a criança, por causa daquela imoralidade. Em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, estamos lendo o verso 5. 1 Coríntios 10, verso 5. Diz no verso 5, mas 1 Coríntios 10, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Lhes tirou do Egito, queria lhes dar a terra prometida, lhes dando a terra que mana leite e mel. Mas muitos deles, Deus não se agradou deles. Ele lhes destruiu no deserto
E estas coisas foram-nos feitas em figuras para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora, P, por causa do orgulho, proud. Atos dos Apóstolos, 12, Atos 12, verso 21. Atos 12, verso 21. E um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor o feriu porque não deu glória a Deus, e com medo de bichos expirou. Então aprendemos que o pecado, no geral, de falta de lei, dos egípcios, o embaraço, de ira, a indignação contra a mensagem de Deus, indignar-se contra o mensageiro de Deus, indignar-se contra os sacerdotes e pastores nos enviados por Deus, e por causa da desecração, por causa do mal excessivo, por causa da falta da preocupação: vou aqui, estarei lá, eu sou obreiro, não importa o que eu fizer, e são livres por causa do pecado, por causa da hipocrisia, por causa da imoralidade, por causa do orgulho. Estas pessoas, a cura e longa vida eram impedidas. Então, oramos para as pessoas, temos que examinar. Ao examinarmos, o Senhor dará o coração do arrependimento em nome de Jesus. Quando se arrependerem, o Senhor lhes tocará, o Senhor lhes curará em nome de Jesus. Aprendemos alguma coisa esta noite, de que nosso método da oração, nossa preocupação em orar, nossa impaciência na oração, não funciona isso. Temos que examinar as pessoas depois de orar, e não há resposta, não há resultado, não há bom resultado. Examina nas pessoas por que a oração não é respondida. E quando corrigir aquelas coisas, se arrependerem e voltarem para o Senhor responderá nossa oração por elas em nome de Jesus. E a igreja diga, e os obreiros digam, nossos ministros líderes dizem. Agora, alguma coisa, ponto no 3, isso é muito importante. Como é que nós preservamos a nossa saúde? Como é que preservo a minha saúde? Como é que preservas a tua saúde? Como é que permanecemos fortes, saudáveis? De que? Sim, sabemos que oramos, e quando houver problema, não é somente orar, pode estar saudável. Olhemos o que a palavra de Deus diz. Ponto número 3. A preservação da saúde com a manutenção consistente. Com a manutenção consistente, venho a Isaías 58. Isaías 58. Seja, Isaías 58, 6. No verso 6 diz:
Porventura não é este o jejum que escolhi, porque soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repares o teu pão com os famintos, e recolhas em casa os pobres. Veja o verso 8. Então, se fizeres isso, então, se olhares para o verso 6 e 6 e obedecer, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. Esse amém é muito fraco. A minha saúde, a nossa saúde, a minha cura vai apressadamente brotar. A tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Por que chamamos isso? Isso é a liberalidade. Você é liberal. Você dá aos pobres, você veste os nus, sem orar tanto. Isso, sim, ainda vais continuar a orar, mas com a liberalidade diz: a tua cura irá apressadamente brotar. Agora, é comer bem, eating well. Eu me surpreendo, eu mesmo, que a nossa saúde não é o que tem se esperado. Quando? Não é somente não comer o que podemos. Alguém vai dizer: me dê em nome de Jesus, e engolir. Veremos a recompensa em poucas semanas, em poucos meses. E se fizermos isso regularmente, iremos nos destruir a nós mesmos. Atos dos Apóstolos 27. Atos 27. Estou lendo 33. E entretanto que o dia entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem algumas coisas, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Isso é para a vossa própria saúde. Diz, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa após, pois é para a vossa saúde. Há o conhecimento em todo lugar, em tudo que fizeres, tenha o conhecimento do Senhor. Provérbios capítulo 3, Provérbios 3, estou lendo o verso 5. Diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos tenha o conhecimento dele. Em todos os teus caminhos tenha o conhecimento dele. E eu sou fiel a Deus. Aquele que fez-me ter isto é quem me prospera, é quem fez tudo na minha vida. Tenha o conhecimento de Deus, ou notifica a Deus. Ele dirigirá os teus passos. E diz: não seja sábios em teu próprio entendimento. Tema ao Senhor, aparta-te do mal, e serás saudável, e fortalecerá os teus ossos. Quando você vais aqui, tens o conhecimento do Senhor, pessoas te conhecem, eles louvam o Senhor, você ficará saudável. E dedicação. Olhamos para Êxodo capítulo 23, dedicação. Êxodo 23, estou lendo o verso 25. Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá algum que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. O número dos meus dias Ele cumprirá. O número dos meus dias Ele cumprirá.
Isso traz a saúde da cura. O Senhor diz, uma vez que você é dedicado, eu não deixarei estas coisas virem sobre ti. Eu tomarei conta de ti. Deus tomará conta de ti. Digo, será que vai tomar conta de ti? E é exercício. Os filhos de Israel, ainda que não iam fazer uma ginástica, eles andavam em todo momento. Assim que andavam em todo momento, o sangue circulava muito bem. E todas juntas, e estava tudo bem com eles. Porque eles faziam coisas que traziam o exercício em todos os dias em sua vida. Olhamos para 1 Timóteo 4, estou lendo o verso 8. 1 Timóteo 4, verso 8. Por quê? Exercício. O que significa? Que aqui na terra, o exercício físico é proveitoso para guardar ativo, para ficar saudável e para guardar tudo para que o seu sangue não pare, que nada errado aconteça contigo. O exercício físico é muito importante, porque a piedade é muito importante, isso nos faz prontos para o céu, mas aqui na terra, exercício físico aproveita um pouco. E ouro que vamos exercitar quando temos que exercitar. E digo, vamos exercitar quando é necessário. Você salta para o carro em todo momento, sai, então você vai para o ar-condicionado do escritório e dali volta para o carro, em todo momento, carro, em todo momento, ainda não tens o tempo do exercício. O exercício não sabe que é parte do que nos guarda saudáveis e curados. Você será saudável, você estará são. Sim, eu não tenho tempo para ler todos os princípios. Vamos olhar o próximo. R é descanso, rest. Precisa de descansar. As pessoas que trabalham em todo momento, não há tempo para eles descansar. Eles não têm nenhum descanso, desde de manhã à noite, de dia a dia, semana a semana, de mês a mês, por todo o ano. Trabalho. E dizem, eu gosto de trabalhar. Sim, isso será. Tem que haver um tempo que precisa de descanso. Filipenses 2, estou lendo o verso 25. Filipenses 2, 25. Mas os outros mensageiros e aquele que me ministrou, porque vos amo. Ouviste que ele estava doente. Quando estava doente, ele estava doente, quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente nele, mas também em mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Olhem para isso agora, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Por causa da obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Não descansava. Tinha que ter tempo para descansar. Trabalhe, descansa, trabalhe, descansa. Sereis saudável em nome de Jesus. S é para a espiritualidade. 3 de João. 3 de João 2. 3 de João 2. Espiritualidade. Deve ser espiritual e permanecer saudável. Verso 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Você vai prosperar e que tenhas saúde. Serás saudável, assim como bem vai a tua alma. H
é santidade, holiness. Santidade. Alguém me ajuda a dizer santidade? 2 de Reis 20. 2 de Reis 20. Santidade suporta a saúde. Santidade edifica a saúde. 2 de Reis 20. 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sei servir de ti, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, isto é santidade, e fiz o que era reto aos teus olhos, isto é santidade, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias, o Senhor vai prolongar a tua vida. E de intercessão, Job 42, Job 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Job quando orava pelos seus amigos. Eles o acusavam, eles o meneavam-lhe a cabeça, e os que o criticavam, quando Job intercedeu e orou pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Job outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. P é paz. Deus te dará paz. Um coração pacífico será saudável. Não haverá tumor, não há confusão, não haverá ameaças, não há preocupações, não há ansiedades. Você é pacífico, serás saudável em nome de Jesus. Jeremias 33, estou lendo aqui o verso 6. Eis que eu farei vir saúde sobre ela, saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Serás pacífico no teu coração, tua família será pacífica, teu coração será pacífico. Aquela paz irá gerar mais saúde no teu corpo. Você está saudável e alegre em todo momento. Olha este versículo antes de fechar. Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22. Eu espero de vocês. Provérbios 17 e 22. Já estão lá? Pergunto se já estão lá. Ok, leiam Atos, já estão lá. 1, 2, 3, vamos. Isso, o coração alegre serve de bom remédio. O vosso povo, quando quer dormir à noite, escutam mais notícias, leem mais notícias. E o acesso não tem tempo durante o dia para olhar o telefone, e no fim do dia, antes de irem dormir, eles olham para os telefones, leem todas as coisas, e os que estão no WhatsApp veem aquelas coisas todas, aquelas figuras da violência, isso e aquilo. Então, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas são assim? E vão à cama assim, e na noite seguinte, de novo, eles são sempre assim. Mas a pessoa que sabe, a pessoa que vê as promessas de Deus antes de dormir, diz: o coração é alegre, o coração do Senhor, o gosto do Senhor será a tua força.
Eles se levantam de manhã, lê as palavras, vê as promessas. Você é um homem alegre. Cada um faz alguma coisa para ti. Você não tem na mente. Você sorri. O coração alegre serve de medicina, de remédio. A tua vida será prolongada. Minha vida será prolongada. Habitarás no lugar, no esconderijo do Altíssimo. Vais habitar debaixo da sombra do teu Poderoso, e tu dirás ao Senhor: Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é meu Deus, nele confiarei certamente. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas eu estarei. O seu branquelo escuro será minha defesa. E não temerei espantos noturnos, nem da peste que for ao meio-dia, da seta que vem ao meio-dia, nem da pestilência que o coronavírus não vai te alcançar, nem da peste que anda nas escuridades, nem na destruição que opera ao meio-dia. 10.000 cairão ao teu lado direito e 100 do outro lado esquerdo, mas não chegará diante de ti. Onde é que estás? Não chegará diante de ti. Pergunta: estás aonde? Não chegará em ti. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu confiaste que o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Na tua casa nenhum mal te sucederá, nem no caminho não há acidente diante de ti, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão na sua mão, para que não tropece com o pé em pedra alguma. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés, o figo do leão e a serpente. Pois que tão encarceradamente te amou, também eu te livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor está a falar a teu respeito. O Senhor está a falar de ti. Levanta-te e diga ao Senhor: eu aceito, eu creio, eu recebo, é meu. A abundância de vida será vossa em nome de Jesus. A cura, o dom proeminente da liderança. Abra a tua boca e clama ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu tenho tudo que tens trazido para mim.